Olá, espectadores do canal do site Papo de Cinema aqui no YouTube. Olha que presença legal que a gente tem aqui hoje. A Nanda Costa, uma das estrelas do drama Derrapada, um drama que não é só um drama, também mistura comédia, várias outras coisas, até esporte, inclusive. E ele estreia no circuito comercial no próximo dia 22 de junho. Nanda, é um prazer te receber por aqui. Ah, prazer é todo meu, Vitor. Muito bom bater papo de cinema. Nanda, olha só, até onde me consta aqui, o Pedro Amorim, ele dirigiu alguns episódios do. Puxa, como é que é o nome daquela série? Agora, Segunda Chamada. E tu participou dessa série também. Vocês chegaram a se encontrar, trabalhar juntos ou não? Não, inclusive, quando eu estava fazendo Derrapada, foi em 2019, eu fiz a primeira temporada do Segunda Chamada, né? Uhum. E aí foi quase junto, e a gente estava filmando em Cataguases e eu tinha que ir para São Paulo começar a série, só que eu estava com um cabelo diferente. Então, a gente estava meio que tentando assim, tipo, ele precisava de mais diárias, mas eu tinha que estar lá e a gente teve que conciliar. Então ele falou: Meu Deus, já estão te chamando para segunda chamada, eu preciso de você mais tempo aqui. E aí depois eu soube que ele estava dirigindo lá. Eu falei: Pô, que legal. Pois é, e daí como é que foi esse trabalho assim de vocês? Como esse projeto chegou a ti, né? E como é que foi trabalhar com o Pedro Amorim? Fui convidada, daí fui fazer uma leitura do roteiro com o Pedro, e aí contei um pouco da minha história, que tinha uma identificação por ser filha de mãe adolescente também, então a minha mãe parece muito com a Melina em algum lugar, assim, então foi uma delícia poder viver essa história, me colocar um pouco nesse lugar, assim, e trocar tanto com a minha mãe para me preparar para o filme. Eu tive a preparação também com a Estrela, que é uma preparadora maravilhosa que o Pedro trouxe para o filme, e trabalhar com o Pedro é uma alegria, assim, porque o Pedro ele é muito talentoso, muito estudioso, ele sabe exatamente o que ele quer, ele tem uma linguagem jovem, moderna, o set é delicioso, é divertido, e aí também por ser um filme de locação, onde a gente, né, vai para Cataguases e fica lá, acho que a gente ficou um mês e pouco, então isso aproxima muito, né, fica uma família, sabe? Ocupei sua cidade e sem dom pra vítima, o meu som é liberdade. Você tá muito grudado com ela, meu filho. Logo você pra falar com que eu posso ou não posso andar. Me respeita. Você sabe que ter tido você na idade que eu tive, você sabe E tudo que eu ferrou passei. a sua vida. Você não conseguiu estudar, não conseguiu trabalhar. 17 anos, um futuro lindo pela frente, hein, artista? Tu falou agora dessa questão que tu tem uma questão similar, familiar. Isso se relaciona com a segunda pergunta que eu ia te fazer, que é sobre a construção da personagem. E eu gostaria que tu falasse então um pouco mais, se tu tiver à vontade, sim, para tu falar da questão familiar Claro, que tu tem. claro, E, super. e uma coisa que me chamou a atenção também, Nanda, só para também te auxiliar, é se me chamou a atenção no filme e eu queria compartilhar isso contigo. A tua personagem, ela parece que ela tem, e agora tô curioso para saber se a tua mãe era assim também, que ela parece que ela tem uma rédea moderada, assim, para criar o filho. Ela meio que, ela não segura ele, sabe? Ela meio que deixa ela viver, deixa ele viver a vida, sabe? Como quem diz assim, vai viver a juventude que eu não vivi. Isso é uma impressão que eu tive ou é uma intenção mesmo? Eu acho que é uma impressão de uma intenção. Acho que tem essa intenção junto. Eu acho que a gente cria filho para o mundo. Eu acho que também ser mãe jovem, né? Eu acho que traz um diálogo diferente, assim, por também não ter tanta, não é experiência, mas acho que maturidade, né? Porque muito cedo e meio sozinha ali, a gente não vê a mãe da Melina, não vê uma participação dos avós do Samuca, não vê muito uma rede de apoio. São os dois trocando, se ajudando, e ele ajudando ela nas entregas, e ele, claro, adolescente, começando a entrar numa fase ali de namoro, de tudo, e tendo um pouco de vergonha. É uma mãe que é mãe, mas também não se abandonou, e tem essa juventude perdida, e quer correr atrás, e quer sair, e quer namorar, e quer beijar na boca, e quer, acaba entrando um pouco ali na escola, né, do Samuca para ajudar, mas aí conhece o professor, então eu acho que ela não deixou de viver, eu acho que pelo contrário, ela tem sede de viver, até porque ela adiou um pouco algumas experiências que ela gostaria de ter tido por estar cuidando do Samuca, e acho que ali, eu acho que ela já entendeu que criou bem um filho, que
ele é um cara maneiro e que tem um diálogo legal e que eles trocam, apesar dele não querer ter aquela conversa chata sobre sexo, que ela fala, vamos conversar, tá transando, não tá transando, como é que é? E quando aí vem o papo, a coisa já meio que aconteceu, né? Já deu esse vacilo e deu essa derrapada aí, que muda completamente a vida dele. E dela também, né? Porque virou avó, consequentemente, Nanda Costa vira avó também no cinema nacional. E aí a idade que eu tinha quando eu fiz o filme era a idade que a minha avó se tornou minha avó, né? Porque minha avó também foi mãe cedo, aí a minha mãe engravidou com 17, e aí quando eu nasci, a minha avó tinha 35 anos, que é a idade que a Melina tem quando o Samuca engravida a Alicia, e depois ela engravida mais uma vez e tem essa gravidez já com a idade que eu tive. E aí, isso que eu estava falando de conversar com a minha mãe, a gente trocou muito sobre isso. Eu vi muito a Melina na minha mãe quando eu li, sabe? E é aquela coisa que a mãe sempre fala pra gente, quando você for mãe, você vai entender. Eu imagino que sua mãe ou seu pai deve ter te falado, quando você for pai, quando você tiver o seu filho, você vai entender, sabe? Porque tem coisas que a gente só consegue entender quando a gente é responsável por um ser humano. Oi. O que é? Engravidou a menina? Um futuro lindo pela frente. Eu sei que a mulher pode fazer o que ela quiser com o corpo dela, mas eu só quero ter o meu filho. Você não teve o seu? Nanda Costa, muito obrigado pela tua participação, tá? Parabéns pelo filme e nós nos vemos por aí em outras estreias. Obrigado. Muito obrigada. Gente que está aqui assistindo a gente, do Papo de Cinema, vem assistir Derrapada, dia 22 agora, acabou de estrear, e a primeira semana é importante demais. Vocês que conhecem e sabem de cinema, sabem da importância. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.